Estamos ao vivo, mais uma live, mais um dia de encontro, ou para você que está assistindo a gravação. E hoje a gente vai falar sobre quando acaba uma relação. Vamos falar sobre relacionamento e sinais de término ou de que essa relação já acabou. Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta de casal e familiar. Beleza? Então, lembrando que essa live fica disponível aqui no perfil por 24 horas e depois você pode ter acesso a ela na gravação, que depois fica disponível para quem está no grupo do WhatsApp. Beleza? Para você entrar no grupo, ver todos os meus links, basta clicar no link que está na minha bio aqui do Instagram. Combinado? Então é isso. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Boa noite, Viviane. Ok, vamos chegando. Deixa eu fazer os outros trâmites aqui de encaminhar. Pessoal que tá chegando. Tá? Calma lá. Mas vai comentando aí como tá o áudio. Como estão as coisas. Tá? Como tá o clima aí. Enquanto eu vou fazendo os trâmites aqui da live. Beleza? Então é isso, tá? Vamos chegando aí, trazendo mais pessoas para ver como vai casar. Quantas pessoas essa live vai alcançar. E hoje vamos falar sobre relacionamento, um tema que eu domino, né? Minha especialidade está aí no campo do relacionamento. Também como treinador de habilidades socioemocionais, inteligência emocional, inteligência socioemocional, né? Tá ligado com casamento, com relacionamento. Tanto é que nos testes psicológicos voltados para habilidades sociais, tá? Tem um teste de medir habilidade social normal e tem um teste de habilidades sociais no casal, para casais especificamente. Para ver o tão importante que é, tá? Então é isso. Acredito que já esteja ok. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Tá? Vai mandando para sua amiga, pro seu amigo que está num relacionamento, num casamento, tá? Porque é o seguinte, essa live pode ajudar também os casais a acender alguma luz vermelha para saber se a relação deles está indo para um caminho ou não, né? Para um caminho ruim ou não, certo? Então eu vou falar o seguinte, essa live vai funcionar assim. Eu vou falar alguns conceitos no início, tá? Alguns fundamentos, às vezes até comum, que você possa deduzir já sinais de que um relacionamento está acabando. Mas depois de um tempo, eu vou vir com a parte técnica da sistêmica, que o buraco é mais embaixo, e é onde realmente é o perigo e onde realmente está o problema. Porque as primeiras coisas que eu vou falar é um mapeamento disfuncional superficial, mas que causam já danos. Mas para esses componentes que causam danos, mas eu acredito que seja superficial, está acontecendo, tem uma causa mais profunda. Então vou falar da causa mais profunda depois e fazer um resumão do que realmente vai fazer uma relação acabar ou não. Mas vai falando para mim se você tem dificuldade de acabar um relacionamento ou não,
se é fácil isso, se você já teve dificuldade de terminar um relacionamento e depois conseguiu ou não, como que é essa questão para você, tá? Então vamos refletir aí sobre nossos relacionamentos e quando o relacionamento já acabou. Uma coisa, tá, vou começar. Desvantagem de estar no quarto perto da janela para a rua é esses barulhos de carro, de moto que vai passando, né? Então boa noite, Reinaldo, Cirlei, Giones, minha mãe e meu pai tá aqui, tá? Boa noite, pessoal que tá chegando, certo? Como de costume, eu vou começar a entrar realmente no tema daqui uns 10 minutos, daqui uns 5 minutos, tá? Até o algoritmo trazendo as pessoas, então quem tá aí vai falando só um oi, vai curtindo, vai interagindo, fazendo alguma coisa para ir ganhando relevância, tá? Mas fala aí, é um tema fácil ou difícil? Acabar um relacionamento. Fácil ou difícil? Que decisão, né? Complicada. E eu tô falando especificamente de relacionamentos afetivos, namoro, noivado, casamento, união estável, rolo, sei lá, hoje em dia, né? Como está a situação. Não é especificamente relacionamento de amizade. Dá para nutrir algumas coisas, pegar algumas coisas como base, mas às vezes uma amizade é mais fácil de acabar, né? Via de regra, do que uma relação realmente de parceria ali. Tá? Então vamos entender quando acabar um relacionamento. Boa noite, Geni. É um tema difícil e necessário, que vai quebrar padrões, né? Mas é isso. E vai compartilhando com outras pessoas e talvez isso te ajude ou na sua vida ou te facilite a ajudar outras pessoas. Rosângela, estava preocupado. Eu vi, cadê a Rosângela que não apareceu aqui ainda? Geni, boa noite. Tá quase na hora de eu começar. E antes de eu começar, aproveitar vocês que já estão aqui, mandem alguma dúvida, alguma questão que vocês têm sobre esse tema, alguma provocação, alguma afirmação, alguma colocação. Para você, quando que se deve acabar um relacionamento? Pense no relacionamento que você já teve e acabou. E vai falando para mim. Vai pensando aí, tá? Vou colocar o computador na tomada. Daqui a pouco eu começo iniciando o tema, tá? E a gente vai interagindo junto. Embora eu tenha conhecimento, estudei e tal, meu conhecimento não é absoluto. E às vezes o seu conhecimento de vida e tal também seja relevante. Então a gente pode agregar. Conforme eu for falando aqui, vá compartilhando. Se você não concordar, fique à vontade. Você discorda, vamos construindo junto aqui essas questões. Tá bom? Para você que está assistindo a gravação, eu devia ter falado isso no começo, né? Você pode adiantar o vídeo até uns 10 minutos para frente, para quando eu começo realmente o tema, né, falar o tema realmente. E é isso, vai chamando gente aí, pessoal que você sabe que namora, tá noivo, casado, tá? É um tema complicado, gente, porque pra mim também chega a ser complicado, porque a minha esperança de relacionamento é que o relacionamento dure, não é de que um relacionamento acabe. Se começa um relacionamento, é para que esse relacionamento se construa, passe as fases, se estabeleça, case e vá a vida toda, né? Essa é a minha crença, que eu acredito. Porém, por N fatores, né? Tem muitas vezes que as relações é melhor que acabe, até mesmo se for casamento. Não sou favorável, é doloroso, mas às vezes é melhor que acabe. Tá? Então por isso que eu vou mapear essas situações aqui. Porque uma relação que não funciona e que insiste ali continuar junto e tal,
causa disfunção e dano para, no mínimo, 2 pessoas. Essas 2 pessoas disfuncionais, com dano, pode acabar causando dano em outros ambientes que ele vive. E se nessa relação tiver crianças ou adolescentes, se for filhos mais velhos, adultos, já está mais tranquilo. Mas se tiver crianças e adolescentes, vai ter dano também. Então, às vezes é melhor que acabe. Que, ó, meus amigos, relacionamentos terminou quando o respeito entre nós também terminou. É uma das coisas envolvidas. Mas vamos entender alguma coisa ali por dentro. Para o respeito acabar, teve algumas outras coisas que aconteceu junto. Então a gente tem que entender o seguinte, vamos começar, tá? Vamos entender que cada casal é único. Cada casal é único. Então, quando 2 pessoas se formam, esse eu e esse eu formam um nós. Esse nós é a identidade do casal, como se fosse uma terceira pessoa. É isso que a gente atende na terapia de casal, o nós. Então esse nós é dinâmico, tá? Então cada casal é único, não existe um cronograma retinho, bonitinho, segue essas cartilhas aqui, tem esses princípios, se esse checklist não tá ok, então acabou. Não, tem coisas que causam dano em um casamento que não causam dano em outro casamento, tá? Vamos entender isso. Esse vídeo é mais para te trazer algumas orientações, apontamentos para você refletir e mapear, ok? E o término de um relacionamento nunca é uma causa isolada. Nunca é uma causa isolada. Sempre são uma gama de fatores que vai acontecendo, tá? Vamos entender essas gamas de fatores, certo? Vamos aproveitando aqui também. A Maria chegou também. Boa noite, Maria. Aí que eu encaixo agressões físicas e emocionais também são outros fatores, tá? Então, eu gostaria que no decorrer da live também vai aparecer outros temas, né, que vão estar ligados a isso, e que você fosse deixando aqui nos comentários que outros temas referentes a relacionamento você gostaria que eu falasse. Por exemplo, escolha conjugal é um tema que tem a ver com isso aqui, tá? Diferenciação, família de origem, interferência da família de origem no casamento, na conjugalidade, tá? Coisas que a gente pode ir construindo junto. Mas eu preciso saber o que vocês querem. Conflitos devido à parentalidade, né? Quando o assunto é filhos e o filho, a situação de educação com os filhos, comportamento do filho causa conflito e tensão no casamento, tá? São pontos que eu não sei se é do interesse de vocês, mas eu mapeando aqui. Então vamos começar, tá? De princípio, a gente vai ter que entender a base desse relacionamento. Qual que foi a base? Como que esse relacionamento se construiu? Quais foram os acordos feitos? Qual a história de cada um? A história dos relacionamentos passados, da família do fulaninho e da fulaninha. E qual a história desse casal? Tá? Qual é a construção e o que eles buscam construir juntos? Mateus, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Tá? Porque quando coisas são omitidas, quando o rumo é diferente, quando a história não é se alinhada ou não é conhecida, tudo isso vai dando brecha para o casamento, para o relacionamento já começar errado. Então muitas vezes o relacionamento, da forma que começa, dependendo da forma que começa e da estrutura e do apoio que tem, já começa não começando, já começa falhando, já começa com tipo assim, no final não vai dar certo. Tem relacionamentos que são assim, tá? Tem os relacionamentos que, embora a gente, o azarão, né, poxa, fulano e beltrano não vai durar muito, e às vezes acaba se casando e vira um relacionamento. Por quê? Eles conseguiram chegar num ponto em comum de convergência, tá? Por algum fator que seja. A gente tem que entender outra coisa também. Relacionamento, gente, embora as pessoas banalizam demais, é uma ciência. Se você quer ter um relacionamento bacana, você tem que estudar sobre relacionamento. Porque uma coisa complexa e cheia de fatores e nuances e detalhes é o tal da relacionamento, da conjugalidade às dois. Então, não é só repetir o que seu pai e sua mãe fez ou fazer o oposto. Não é só juntar os panos de bunda, casar e tocar o barco e assim for. Não. Não é simples assim. É por causa dessa mentalidade que muitos relacionamentos acabam sendo que poderiam ter dado certo. Outra coisa importante, a simetria do casal. O que é simetria? Tá?
É a convergência, é o alinhamento de fatores, de objetivos, de complementariedade, tá? Isso é a simetria. Essa falta de simetria causa tensão e é uma das brechas para o término desse relacionamento. Uma mutualidade onde um faz pelo outro, ora um está fazendo, ora o outro está fazendo. Em algumas coisas um é bom, em outras coisas o outro é bom, e assim eles vão se complementando. Não é uma sobrecarga para nenhum para nem outro. Esse é um outro princípio para a base da construção desse relacionamento. Respeito e reciprocidade, empatia, a química é importante até certo ponto, e o que eu escrevi aqui? E atração, tá? E atração, beleza? Isso são as bases de um relacionamento, tá? É as bases. Se essas bases não foram bem estabelecidas, não foram construídas, foram atropelados processos, foram negligenciadas, lá na frente tem o preço. Então já começa aí em um decréscimo, tá? Uma coisa é o seguinte: relacionamento, gente, não tem nada de romântico, tá? Na verdade, tem até para live, para tema de live, esse tema já está lá na lista de temas a serem selecionados nas votações. O romantismo é um veneno, tá? Então, esses livros, esses contos, esses filmes, às vezes é um veneno. Não tem nada de romântico na escolha do seu parceiro, da sua parceira. É uma escolha 100% utilitária. A nossa escolha conjugal é utilitária, tá? Tem paixão, tem envolvimento, tem química, tem desejo, interesse. Muito bacana, tem tudo isso. Mas é uma escolha utilitária, tá bom? Eu escolho ou algo que me falta ou algo que eu quero repetir. Ou um problema que eu quero resolver por questões geracionais, ou algo que eu quero manter. Simples assim, tá? E a nossa triangulação base, nossa família de origem, a relação primária com nossos pais, influenciam 100% na escolha do seu parceiro ou da sua parceira, tá? Então, estou falando realmente o início, a base, alguns fundamentos, que se não forem estruturados, já está aí, né, um caminho de um relacionamento que acabou, tá? Tem uma matemática, na pós a gente está aprendendo que tem uma matemática para você escolher um relacionamento. Se essa matemática não estiver batendo, é porque esse relacionamento vai ser complicado. Você quer saber a conta que você tem que fazer? Então vamos lá. 60% nas coisas do seu parceiro, tá? O seu parceiro, olha lá. Seu parceiro tem que ter 60% coisas que você admira, coisas que você não tem. Porque, por exemplo, se eu sou bom na cozinha, eu não preciso casar com quem sabe cozinhar. Não me faz diferença, eu faço. Então, entende que agora, se eu não sei cozinhar e caso com alguém que sabe cozinhar, tem uma complementariedade. Então, casais que são muito iguais é um problema, porque gera competição e disputa de poder. Quando o casal é diferente, isso tende a ser mais saudável, tá? Então, 60% das coisas do seu parceiro tem que estar em coisas que você admira e coisas que te complementam. Então, depois você pode até pensar em fazer uma lista aí, escrever aí quantos itens que você colocaria em admiro e eu não tenho, me complementa. Que eu gosto, que me desperta desejo, interesse. Tem que ser 60%, tá? 25% tem que ser dos defeitos. Defeitos. Que alguns são possíveis mudar ou não, mas são os defeitos que você tolera, tá? 25%, certo? De defeitos que o outro tem, defeitinhos, probleminhas, falhinhas, mas que há melhoras e há, né, vai mudando com o tempo, a pessoa se desenvolve, às vezes tem uma recaída, isso é 25%. E tem 15%
15% de que a pessoa não muda e não vai mudar e não mudará. Tá? E aí que cá o problema. Ai, no namoro não era assim. Às vezes você que não percebeu. Estava na família de origem a resposta. Só que a paixão e o desejo, a expectativa deixa a gente cego. Então se essa conta, né, for oposta, tipo, no que defeito que não muda for 60% de peso, ou tiver mais defeito do que admiração e coisas que me complementam, talvez essa relação já esteja, né, em declínio ou acabada. Tá? Beleza? Então vamos continuando aqui. Outra coisa que eu vou falar, gente. O relacionamento, não é tipo assim, Matheus, quando que eu acabo o relacionamento? Às vezes quando você decide por pular fora, é igual às vezes uma doença terminal. Quando você decide por pular fora, quando você toma a ficha, já está doente. Então o relacionamento vai acabar, esse nós, ele pega uma doença, um vírus, e ele vai morrendo por si só. E às vezes o problema é que quando começou a pegar essa gripe, esse vírus, esse Covid relacional, afetivo, não foi tomado vacina, não foi tomado remédio, não foi procurar ajuda. E aí o relacionamento acaba, simplesmente acaba. Então quando você fala assim, quando terminar? Às vezes não é que você terminar, é só você aceitar que o relacionamento acabou. Tá? E aí quando você aceita que o relacionamento acabou, você vai ter uma decisão, ou construir um outro relacionamento com a mesma pessoa, ou não dá mais. Tá? Porque às vezes você consegue acabar com um relacionamento ruim e construir um novo relacionamento muito melhor com a mesma pessoa. Na verdade, com o mesmo indivíduo, mas sendo uma pessoa diferente. Então, quando tem essa abertura, ótimo. A esperança está aí e tem como trabalhar. Agora, quando não tem isso, já era. Outra coisa importante para definir a base desse relacionamento é quais são os contratos e os combinados feitos entre esse casal. Beleza? Tá acompanhando até aqui? Tá fazendo sentido? Por enquanto, estou fazendo a base. Tá? Uma base desse relacionamento. Então, olha lá, quando o relacionamento também já começa errado, se esses princípios positivos já não foram feitos, já começou errado. Mas o características específicas de relacionamento errado. Objetivos errados. Quando um está com a expectativa de um objetivo, o outro quer um outro objetivo. Aí no começo também é apaixonado, sei lá, tem alguma química, acha que depois vai resolver, acha que depois vai convergir, mas fulano quer ir para a direita e Beltrano quer ir para a esquerda. E um acha que em algum momento o outro vai se convencer. Outro acha que em outro momento o outro vai se convencer. Isso não dá certo. Aí não conversa, vai deixando com a barriga, vai esperando o tempo, mostrar o que vai dar certo, não converge esse objetivo, não conversam e aí está totalmente sem simetria. Tá? Então, isso é um problema. Quando você está com o indivíduo na relação, mas não está pela pessoa. Você está pelo que a pessoa te oferece, não só monetariamente, tá? Não só, namorou com o cara rico, com a mulher rica. Não. Às vezes quando você está pela pessoa, porque você é carente, e aquela pessoa te dá um alimento afetivo. Você nem gosta muito dela, no outro conjunto da obra, nem está tão legal, mas essa pessoa te proporciona companhia. Uma sensação de segurança. Então você não está realmente pelo que a pessoa é. Você nem gosta muito dela, do jeito, da história, dos hobbies, dos gostos, do objetivo. Mas ela te oferece coisas que você está precisando. E aí você se permite estar na relação. Então quando você se relaciona com alguém, você tem que se relacionar pela pessoa. Lógico que no conjunto vem pelo que ela te oferece. Mas o mais importante é pela pessoa. Mas pode ser questões materiais. Não, a viagem, o ciclo social, de amizades e tal. Então, quando você não está pela pessoa, né? Tem casal que acaba namorando e tal, mas o relacionamento acaba e não termina pelo convívio que fez com a família. Pela questão social. Tá? Quando ocorre uma sobrecarga, quando um só está empenhado no relacionamento e dedica tempo, estudo, atenção, busca de melhora e busca resolver as pendências e as mágoas do relacionamento, isso é uma questão ruim também. Ou seja, só um lado está trabalhando e o relacionamento é um trabalho de dois, tá? E aí acaba pesando a balança para um lado só. Quando a pessoa se sente sufocada pelo outro,
aprisionada, controlada. Quando ocorre um adoecimento mental, tem gente que se relaciona com o outro e acaba achando que a pessoa faz a outra se sentir que ela está ficando louca, enquanto eu estou doente, esse aqui está doente. Tem várias disfunções de personalidade, de comportamento, alteração de humor, só que canta a bordo de que eu sou bom, que eu estou tudo bem. E faz o outro se sentir mal e doente. Aí a pessoa faz questionar a sua própria sanidade. Isso é um sinal também de violência psicológica, vamos dizer assim. Tá? Então, quando uma das partes está adoecendo, porque está sendo lascada, controlada, violentada, certo? Às vezes não fisicamente, às vezes até com comportamentos, nem com palavras. Ou quando está causando uma agressão ou sofrimento. Então isso são relacionamentos que já começam numa linha errada e que já são sinais aí de perigo, tá? Então se começou o relacionamento, mas depois tá nessa vibe, já é um sinal aí de que esse relacionamento já não é um relacionamento saudável, né? Mas isso ainda, gente, está na superficialidade, porque se isso acontece, é porque teve algumas bases antes que não foi vista, né? O mais importante, eu fiz até um vídeo no meu canal no YouTube. Sim, gente, eu tenho um canal no YouTube. É um canal que eu sou sincero, não está muito bem estruturado. Tem que ver o que eu vou fazer com ele para aprimorar. Por enquanto está só com vídeo de casal, talvez eu possa colocar outros vídeos lá. Chama, por enquanto, talvez eu mude o nome, Oficina de Casal, psicólogo Matheus Morari. E tem lá vários vídeos, e um dos vídeos curtos, né, de 5 minutos e tal, eu falo, não se relacione com uma pessoa sem história. Isso é o principal ponto de problema. Você tem que conhecer a pessoa, a história da pessoa, a família de origem da pessoa. Tá? E muitas vezes as pessoas ficam na relação justamente por isso. Pelo que a pessoa proporciona, por uma questão social, pelo comodismo. Tá? Beleza. Um outro ponto de tensão, gente, que vai acabando no relacionamento também, é quando uma das partes, igual eu falei de adoecimento mental, né? Enquanto uma das partes tem alguma questão não resolvida e a outra parte não sabe lidar. Essa é uma parte que talvez, uma situação dessa, a procura de um profissional poderia resolver. Por exemplo, tem muita gente ansiosa que a outra parte, por não ser ansiosa, não consegue lidar. Ou também um ansioso com outro ansioso. Eu já não dou conta de lidar com a minha ansiedade, eu vou lidar com a sua. Então são situações que às vezes um estado emocional frequente pode causar também danos a essa relação, pelo outro não saber lidar, por achar que é frescura, ou por não ter contingência também. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, e ninguém é obrigado a dar conta de tudo. Tá? Então, para essa questão de ansiedade, eu vou dar uma pausa aqui e falar eu vou repetir isso toda a live, porque eu tenho que repetir o que eu tenho para te oferecer, além da live, né? Eu tenho disponível já gravado um curso de saúde, um curso de ansiedade. Então, de saúde mental eu vou falar mais para frente. O curso de ansiedade, tá? É um curso simples, barato, que vai ensinar você o que é ansiedade, que você não deve ter medo dela e que a ansiedade não é um perigo, mas sim como você interage com ela. Então, não precisa ter medo dessa ansiedade. Ela é sua amiga e ela é funcional desde que seja controlada. Então, para você aprender a entender, controlar essa ansiedade com técnicas, com princípios, tá? Dá uma olhada lá no curso. E qualquer coisa me dá um feedback depois. O link está na bio. Curso Ansiedade Sem Medo. Tá? Dá uma olhada lá e quem compra o curso no final e conclui todas as etapas, acaba tendo um bônus ainda maior que o valor do próprio curso. Junto com o curso tem outro programa associado, né, que é o programa Ansiedade Sem Medo, que é o curso mais 4 encontros, 4 sessões, mentorias que você faz comigo, esse é o programa Ansiedade Sem Medo, que em 30 dias eu te garanto que vou acabar com o sofrimento que a ansiedade te causa. Acabar com o sofrimento que a ansiedade te causa. Não é acabar com a ansiedade, que isso não existe. Tá? Por que eu estou falando isso? Numa live sobre quando acabar um relacionamento ou não. Porque está interligado, porque relacionamentos acabam por causa de ansiedade e porque eu tenho que aproveitar essa comunicação com vocês para mostrar o que eu tenho disponível para ajudar vocês e também meu trabalho, né?
o que tem de errado em oferecer produtos de qualidade que pode solucionar problemas para você. E se assim você se identifica e tiver interesse, dá uma olhada lá. Beleza? Então, continuando, isso aqui eu vou deixar um pouco mais para frente. Deixa eu jogar aqui, ó, que é a questão do foco sistêmico e do conflito de valor. Tá? Já falei que a relação acaba por si só. É como a gente entender que o relacionamento é como se fosse uma empresa. Ela fale. Vai acontecendo vários danos, vai acabando dando prejuízos, vai acabando o fluxo de caixa da empresa, não tem mais como pagar, acabou o dinheiro, faliu. Relacionamento é o mesmo princípio. E a maioria dos relacionamentos acabam por falta de manutenção. Porque as pessoas não entendem o jogo, porque não procuram ajuda e deixam chegar no estupim. Tá? Então essa coisa de briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, é um veneno. Procure um terapeuta, procure uma situação para resolver, porque você não dá conta. Relacionamento, ninguém te ensinou você a se relacionar adequadamente. Quando você começa a estudar, né, igual quando eu comecei a estudar terapia de casal e tal, relacionamento, eu percebi que alguns princípios estavam equivocados. A gente acha que o que a gente traz à nossa família é a verdade absoluta e é isso que a gente tem que aplicar. Repetir os valores. E não. Às vezes esses valores são causadores de problema. Beleza? Falando de valores, vamos chegar aqui num outro ponto que é importantíssimo para a construção de um relacionamento saudável. Alinhamento de valores. Valores morais. Eu já fiz uma live sobre valores aqui. Tá? Quando a pessoa tem os mesmos valores ou similares aos seus, o negócio flui. Agora, se o outro tem valores que ferem seus princípios, que não convergem, esse relacionamento não se mantém. Não dura a vida toda. E causa danos e sofrimentos. Porque eu já falei aqui que quando a gente se comporta diferente dos nossos valores, abre brecha para esse adoecimento mental, para culpa, para ressentimento. Então imagine eu vivendo com alguém que está distante do meu valor. É como se eu estivesse aceitando aquele valor que eu não gosto, que é nocivo para mim. E aí eu fico forçando, porque mas é legal, mas ele me proporciona isso, mas a questão sexual, afetiva, tá? Então cuidado, às vezes a forma que começa já desgrama tudo. E você tem que estar alinhado com seus valores. As pessoas têm que estar alinhadas com o mesmo valor que você. Tá? Não precisa ter 100% as mesmas crenças, o mesmo tipo de pensamento. Não. Mas os valores e princípios têm que ser similares, ou desde que não valide, não agrida os seus principais valores. Tá? Então, por exemplo, para mim, ser desonesto para mim é totalmente inaceitável. Aí você arruma uma pessoa que, dependendo da situação, ser desonesto é de boa. Isso te agride. Como você vai conviver assim? Não insista, que você não vai durar muito tempo. Vai te custar muito caro isso. Tá? Faz sentido para você? Então vamos continuar aqui. Beleza, agora eu vou entrar aqui numa série de sintomas, série de sintomas e sinais, tá? Que algumas pesquisas, né, norte-americanas fizeram de casais que se separaram e eles investigaram o que estava acontecendo antes dessa separação acontecer. E aí tem alguns sintomas e sinais, tá? Que para mim ainda são superficiais, porque para isso acontecer, o foco está lá na família de origem, tá? Que está ligado a um relacionamento que está morrendo, ou já morreu, ou já faliu. Beleza? Vamos começar lá. Críticas demais. Se no relacionamento seu é só crítica, o outro só começa a criticar o que você não fez, o que deixou de fazer, o que fez errado, o que não é bom, o que tinha que ter melhorado, e aí você acaba, não toma lá da cá, no começo você pode até ficando quieto, até uma hora que incomoda e vira uma chuva de crítica de chumbo trocado. Crítica demais, nociva demais, sem ter uma contrapartida de alguns momentos elogiar, de agradecer e assim vai, sinal de que esse relacionamento está em perigo, não está sendo saudável, estão se caminhando para um término, certo? Desprezo, distanciamento ou indiferença. Quando a pessoa não está, tipo assim, quando um começa a cagar pro outro. Eu falo que casal que briga não é problema. Se o casal não está brigando nada, aí sim eu acendo a luz vermelha. Porque enquanto está brigando, tá uma esperança, uma energia de se adequar. Eu estou brigando porque eu quero melhor, porque lá no fundo, né, aquela necessidade oculta é de que você mude, que esse relacionamento dê certo.
Agora, quando eu já não faço mais nada, é porque eu tô cagando, é porque eu tô desprezando a pessoa, aquela pessoa já nem sinto, nem que odeio, nem que amo, já tanto faz, entendeu? Tô indiferente, tá bom, e quando tá nessa vibe, meu filho, a bosta já tá feita, a cagada já tá feita, então já tá, não tem mais relacionamento, tá? Quando o relacionamento não está sendo mais nutritivo para ambos, tá? E assim é como se você sentisse melhor e você pudesse evoluir mais seguindo carreira solo. Porque no relacionamento, gente, tem que ter uma construção de ambos. Eu assisti uma live uma vez do professor Tiago Amorim e ele fala assim, o amor, o principal sinal de amor que você ama uma pessoa é se você foi transformado. Quando você ama alguém, você muda. E a outra pessoa se muda também. Isso é nutrição. Vocês estão crescendo junto, você está aprendendo coisas novas, você está se moldando, se aperfeiçoando, se desenvolvendo. Enquanto isso está acontecendo, está ótimo. Agora não tem mais nutrição. Na verdade, puxa o outro para baixo. Ninguém aprende nada mais com ninguém, ninguém constrói mais nada com ninguém. Então a nutrição dessa relação acabou, está desnutrida. Uma planta que está sem água, sem nutriente, faz o quê? Seca. Tá? E assim você começa até a se pensar, ou fica até claro que você seguir uma carreira solo, sozinho, vai ser melhor, tá? Então é melhor estar sozinho do que junto com essa pessoa. Ou seja, o outro não está me agregando mais nada. Outra situação é quando o apoio acaba. Eu estou na relação, mas me sinto sozinho, não tem apoio, não tem com quem contar, não tem com quem falar ou compartilhar alguma coisa. Então estou me sentindo sozinho, mesmo numa relação não tem apoio. Não tem apoio para as minhas loucuras, não tem apoio para as minhas inseguranças, para as minhas alterações emocionais, tá? Então esse é um outro sinal. E desregulações emocionais, não é? Aí entra na minha área. O que entraria aqui nas desregulações emocionais? Os dois polos. A pessoa fica totalmente calada, passiva, né? Sem comportamento nenhum, porque está com tanta emoção que não consegue nem falar. É melhor se calar e se distanciar e a conversa é em 3 palavras, é só a resposta curta, ou então nem conversa. Isso é causado por uma alteração emocional, tá? Então se está nesse estado frequentemente, é um problema. Ou quando está no outro polo, é tanta alteração que qualquer piada já surta, já briga, já joga um negócio lá do passado para cá e já vira uma bola de neve e sempre está brigando, ou surtando, ou atacando, ou dando chiliques. Esses dois polos têm a mesma intensidade, é o mesmo problema, só está se manifestando de maneira diferente, tá? E aí vai virando uma bola de emaranhamento que às vezes quando vem para terapia, fala, o que está acontecendo? Nem sei, não sabe nem por onde começou. Qual foi o primeiro sintoma? Porque já embolou, foi tudo. Já tanto foi, vai e volta, foi, vai e volta. E foi, na verdade, virou um nó que a gente tem que desfazer esses nó. E não é fácil, tá? E aí é como o casal vai virando tipo uma colônia de bactérias. Um negócio que vai mofando mesmo. E vai dando abertura para ter uma série de vírus, de fungos, de bactérias ali, de problemas emocionais. Porque um vai puxando o outro e quando chegou nesse estado, já era. Então mapeou aí, tem outros pontos que eu vou mapear aqui para frente. Mas esses são os principais sinais de casais que chegaram a separar. Então se o relacionamento está nisso daí, você tem... Eu falo que eu não estou aqui para decidir nada por você. Então vai acender uma luz vermelha para opa, meu relacionamento não está legal. Aí vai acabar a decisão. Eu melhoro, a gente busca melhorar e desenvolver, ou não, já acabou mesmo, Matheus. Já me esclareceu aqui, já acabou. A única coisa a fazer é a gente seguir nosso rumo. Só que, gente, a última aula da pós que eu fiz foi sobre a modalidade de terapia do divórcio. Terapia do divórcio. Como assim, Matheus? Terapia de casal não é para salvar o casamento, não é para ficar junto? Não necessariamente. A terapia do casal é para que o casal fique bem e resolver as pendências. E se para resolver isso vai ser uma separação, então a gente faz uma modalidade, tem técnicas e fundamentos para a gente fazer essa terapia do divórcio, para que o divórcio ocorra de maneira emocional adequada, sem danos, funcional, para que as crianças principalmente sejam beneficiadas.
Se separa, simples. Tem muito casal que se separa, mas não separa emocionalmente, vira uma bola de gato que causa problema, não fica livre para outro relacionamento, as crianças sofrem, vira um tendel. Então, mesmo se for por um caminho de separação em termos de relacionamento, estou falando de casamento, né? Prioritariamente. É importante procurar um terapeuta para que resolva as pendências realmente e cada um siga a tua vida livre, leve e solto, considerando o que o outro fez na sua história, tá? Porque, gente, essa questão de relacionamento está ligada totalmente com adoecimento mental. Pode ver, você que é casado, ou tem um namorado, namorada, quando você está brigado, teve um conflito nesse casamento, você vai trabalhar mal, não vai dar nada certo. Eu pego muitas pessoas que o adoecimento mental é por causa de relação. Às vezes não é relação afetiva, porque às vezes nem são casados, mas vem lá da família de origem, relação com o pai, relação com a mãe, que interfere no casamento, e isso causa adoecimento mental. Ó, você tem noção? Se você digitar no Google aí, índice de adoecimento mental no Brasil, 86% dos brasileiros é considerado com prejuízo na saúde mental, que tem adoecimento mental. 86%, você prestou atenção? 86%. Então, se você tiver uma sanidade mental, você é uma ponta fora da curva. E há uma coisa que não é simples fazer, tá? Porque às vezes você tem dificuldade até de entender o que é saúde mental. Então, por isso que a gente tem que procurar ajuda. Aí o Brasil é um país com 86% de adoecimento mental, com pessoas que não querem procurar o psicólogo, às vezes vão no psiquiatra, só tomam medicamento, às vezes nem tomam e não resolve nada. E adoecimento mental dá um prejuízo em toda a cadeia produtiva. E isso está tudo ligado a relacionamento. Relacionar com uma pessoa que tem problemas mentais, alguma patologia, seja de transtorno de humor, transtorno de personalidade, transtorno alimentar, qualquer tipo de transtorno, é um problema, causa uma tensão, tem que saber lidar. Por isso, para evitar isso, para evitar que você não caia nas estatísticas do adoecimento mental, visto que o Brasil está em 5º lugar, em maior índice de depressão do mundo, em 1º lugar, o Brasil está em 1º lugar mundial em índice de ansiedade e em 8º lugar em índice de suicídio. Para evitar então esse adoecimento mental, evitar e você conseguir perceber as nuances de como se proteger, o que é adoecimento mental, o que interfere, se você está bem ou não e como procurar ajuda, tem um mini curso de saúde mental. Também meu curso de saúde mental, o link está na bio. Nesse curso, que é menos do que uma pizza, tá? Que vai te proteger mentalmente, nessa maré aí de possibilidade de dar ruim. No final, quando você concluir, você também ganha um bônus que vale mais do que o próprio curso, beleza? Que é uma sessão comigo. E lá dentro do curso você tem ferramentas para mapear sua qualidade de vida e como você está, em que área tem que desenvolver. Então é muito interessante e necessário nessa situação. É uma forma que eu fiz. É um preço tão acessível, gente, que ainda dá para parcelar, é vergonhoso o preço. Só não compra realmente quem quer correr risco, tá? O link está na bio, entra lá, dá uma olhada, me dá um feedback, tem um vídeo explicando, tá? Mas continuando aqui, vamos continuar ali para sinais também desse relacionamento ruindo. Agora eu vou trazer vários contextos aqui de sinais desse relacionamento ruim, tá? Vai mapeando como está a sua relação, tá? Falta de parceria e desalinhamento. Quando o casal não é mais parceiro um do outro. Quando começa um querer ir para rota diferente. E um não está ali apoiando o outro. Eu tipo assim, vou tocar minha vida aqui e você toca a sua vida lá. Simples assim. Quando isso está acontecendo, gente, já é um sinal também de que tipo assim, eu estou com você, mas eu já estou encaminhando minha vida para outro rumo. Tá, então, falta de parceria e desalinhamento. Falta de brilho nos olhos. Tipo assim, você não se alegra mais ao ver a pessoa não te anima mais, não tem mais aquela troca de experiência, tá? Não tem mais. Na verdade, você está junto com a pessoa e dá um peso, dá um cansaço, dá uma sensação ruim, tá?
Então, isso é um sinal também de que essa relação não está saudável. Essa falta de brilho nos olhos, de admiração, sem troca de experiências positivas. Tá? Fica muito nos aspectos negativos, ou então está falando só o necessário. Tá bom? Falta de desejo, quando você não tem mais desejo, não só na questão sexual, mas de aproximar, de abraçar, de fazer alguma coisa junto, de estar perto, de ver, de falta de desejo. Tá? É um sinal também de que essa empresa, relacionamento, está falida ou falindo. Tudo depende de como, frequência, intensidade, quanto tempo tá esses sintomas. Tá? Quanto tempo que tá? Quanto tempo começou? Qual a frequência? Qual a intensidade? Sempre são coisas, critérios básicos para ver a gravidade do adoecimento. Né? Mágoas e ressentimentos não elaborados, não resolvidos, é como se fosse um fantasma, um buraco, uma ferida aberta na relação. Se você tem uma ferida aberta no dedo, você fica limitado a fazer um monte de coisa. Tá? É horrível. Imagina num relacionamento. Falta de práticas concretas no dia a dia, de logística. Tá? Porque um relacionamento, gente, eu já falei, não é nada romântico, é operacional. Então, quando no dia a dia mesmo, não está logístico, quando um só está tendo que fazer as coisas de casa, o outro está mais parado, não tem uma dinâmica de fluir em casa. Então essa logística de quem vai para lá, de quem faz a compra, de quem busca as crianças, de quem faz isso, de quem faz aquilo outro, essa organização das atividades de vida adulta, de tarefas domésticas, de resolver os problemas, tá? Quando isso não está fluindo bem também, ou é um sinal de que as outras coisas não estão legal, ou também que esse relacionamento está indo por ladeira abaixo, ou já acabou. Porque é como se cada um estivesse tocando a sua vida. Tá? Beleza? Vou e continuando com mais alguns sinais. Só que eu repito, esses sinais quando aparecem, eles não aparecem do nada. Tem fatores por detrás deles. E às vezes, eles já estavam aí no começo dessa relação. Só que você fez de conta de que não estava vendo nada por causa da paixão. E a paixão demora aí por volta de 1 ano. Por isso que eu considero não saudável, tá? Eu considero não saudável casar antes de 1 ano de namoro. Certo? Tem casal que casou antes, dá certo até aí? Beleza. Mas eles continuam o processo de namoro mesmo depois de casado, de conhecer e assim vai. Eu não acho saudável. Não precisa necessariamente namorar o tanto tempo que eu namorei, que eu namorei 7 anos, mas foi porque eu comecei a namorar cedo, né? Comecei a namorar com 16. Porém, 1 ano de namoro, porque até 1 ano a fase da paixão ainda está operante, entende? Então eu não estou percebendo muitas coisas, eu não consegui entender tudo. Tá? Ainda mais se for um relacionamento que a parte física está muito mais quente e tomando espaço da construção daquelas outras bases. Então você casa já sem base, constrói um relacionamento já sem base. Isso já é um problema, dá um desgaste. Ah, vai dar errado? Não posso falar que vai dar errado. Mas vai ter muito mais obstáculos para ser vencidos, né? Que já poderiam ser vencidos ou realinhados no namoro, antes de oficializar um compromisso sério, que é o casamento. Então, repito, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E vou continuar aqui alguns sinais de quando talvez tenha que desistir. Na verdade, o relacionamento já acabou, tá? Falta de carinho e ternura. Não tem mais uma troca de carinho, de cafuné, de gentileza, tá? Falta de vontade de dar abraço, beijo, de estar ali junto. Cada um deita na cama, se cobre, vira para lá, vira para cá, ou às vezes nem vai dormir junto e acabou, certo? Às vezes está só numa comunicação, aqui está, né? O diálogo e comunicação com baixa verbalização. Eu não falo mais o que eu sinto, com as minhas expectativas, o que eu acho, se eu concordo ou discordo. Ele simplesmente faz aquilo lá para mim, tá bom, obrigado, por favor, faz aquilo ali. É só 3 palavras, são frases curtas, pontuais e coisas do dia a dia, nada muito afetivo, nada muito íntimo ou profundo. Então esse prejuízo no diálogo. Às vezes o diálogo pode causar o prejuízo, ou às vezes o prejuízo está causando a falta de diálogo. Tá? O diálogo é uma chave do relacionamento. Quer dizer assim, qual o problema veio primeiro, o ovo ou a galinha, não dá para entender. Certo? Mas é uma coisa que dá para mexer. Quando o respeito acabou, né?
já tá me mandando louco no xingamento, na agressão, às vezes de respeito, às vezes não é nem muito um xingamento, mas não leva em consideração. Às vezes avisar onde eu fui, o que eu deixei de fazer, onde que eu vou, é falta de respeito, tá? Então quando o respeito acabou também, já era. Infidelidade ou traição. Por que infidelidade ou traição? Porque uma coisa é infidelidade, outra coisa é traição, tá? A infidelidade vai sempre ser quando quebra-se uma expectativa, ou seja, quando uma regra do contrato é desfeita. A traição é infidelidade, mas não é toda infidelidade que é traição. A traição a gente considera na terapia, para a gente intervir, quando realmente um casal, oficialmente casal, e um dos parceiros, tá, acaba se envolvendo afetivamente, sexualmente com outra pessoa. Isso é traição. Fulano estava trocando mensagem. Infidelidade. Não estou falando aqui é só para diferenciar o termo, tá, gente? Eu não estou falando que uma é menos grave do que outra, ou que dói menos do que outra. Às vezes dói igual. Mas a gente tem que ter uma diferença, porque as intervenções e danos, né, a intensidade é a mesma, mas a proporção, o mecanismo é diferente. Tá bom? Então, isso também são sinais de que a relação acabou, tá? Quando tem a agressividade, só trata o outro com agressividade, às vezes verbal, física, e o outro às vezes acaba engolindo demais e não consegue se posicionar. Incompatibilidade com a visão de futuro. Às vezes eu vejo o futuro e eu imagino que a outra pessoa, ou seja, seu parceiro ou sua parceira vai estar lá, me dá uma dúvida, um desânimo, um desespero. Ou se eu já mentalizo o futuro fazendo outras coisas que não envolvem o meu parceiro, tá? Então, como você imagina o futuro aí, tá? Mentiras e enganações, omissões, também são causadores de problemas ou sinais de problema, beleza? Só que é o seguinte, vamos começar ali, explicar um pouquinho o seguinte, tá? Cuidado, gente, para tomar uma decisão de término de relação em momentos de crise. Porque quando é normal o casal ter crise, ter altos e baixos e realinhamentos. Isso é normal, tá? No momento da crise, tudo fica pior. Tudo a gente está com uma visão nebulosa. Tipo assim, por que eu estou aqui? Por que eu estou... Vem um monte de dúvida, pergunta sem necessidade. E aí você não consegue resolver. Às vezes você aumenta e causa crise. Às vezes a crise começou por sua causa. Porque relacionamento é 50-50, ninguém é vítima. Relacionamento ninguém é vítima, tá? É 50-50. Eu posso falar mais especificamente disso em outra live, se vocês assim quiserem, tá bom? Então cuidado para tomar uma decisão nesse momento. Esfria a cabeça, reflita, vê se não é só uma crise momentânea que vai passar, se não tem como resolver, tá? Porque tomar uma decisão na crise é complicado. É complicado, tá? E veja isso, tempo de duração, intensidade e frequência desses sintomas que você foi mapeando, tá? Desses sinais. Outra coisa também que pode ser um sinal aí que realmente é um sinal de problema é quando não tem brecha para resolver. Porque, gente, falando bem a verdade, todos esses sintomas aqui são sinais de que o relacionamento está acabando ou já acabou. Mas uma empresa que fale, o dono pode erguer uma empresa de material de construção. Faliu a empresa Materiais aqui. Aí ele faliu, decretou falência, só que ele restabeleceu, já tem os contatos, já estão o fornecedor, ele abre a empresa Materiais ali. Nome ruim esses, né? Entendeu? Então, é uma empresa diferente, mas é a mesma empresa. Às vezes pode acontecer isso com o seu relacionamento. Faliu um relacionamento, mas começar um outro. Quando os dois estão dispostos a mudar, a resolver, a encarar, a zerar essas mágoas, porque não tem ninguém que feriu de mais ou feriu de menos não, tá? Os dois são feridos e ferem. Não tem um bonzinho e um vilão não. Não cai nisso. Os dois às vezes têm culpa, às vezes os dois têm culpa, beleza? Mas quando os dois nenhum dos dois não tem brecha, não quer mais, acabou. Se acabou para um, gente, acabou para os dois, não tem boca. Se um está decidido, não, já era, não quero, foi. Embora o outro ainda queira continuar, já foi.
Quando um não quer, dois não brigam. Infelizmente, relacionamento é assim, tá? E aí fala, terapia faz acabar o relacionamento, terapia de casal piora a relação. Eu discordo. A terapia só vai pontuar e trazer nítido, trazer à tona o que já está latente, o que já estava ali, certo? Reforçar o que a pessoa já queria, tá? Mas eu sou favorável a sempre buscar um meio de resolver e melhorar. Mas se está causando, tem todos esses sintomas, está te causando sofrimento, não está legal, está mal, não tem abertura nem chance, já foi para resolver, não resolveu, infelizmente, cada um segue sua vida que vai ser melhor, né? Tem gente que fala assim, se até os Beatles se separaram e acabaram, seu relacionamento também pode separar e acabar, por mais que seja anos de história, por mais que sejam várias coisas juntos, ou por mais que você queira que fique junto, certo? É triste falar disso, é um clima de velório mesmo, porque é enterrar um defunto, que é o nosso, e dói isso. Dói mais do que dor de morte morrida mesmo, de enterrar um defunto. O luto de um relacionamento é mais doloroso, porque a morte a gente espera, agora que um relacionamento acaba, a gente nunca espera, não é nossa expectativa, tá? Porque a gente casa, né, vindo ali para os pontos realmente que causam essa tensão no relacionamento e que são pontos chaves de desmoronar tudo, é o seguinte: quando a outra pessoa está atacando o meu foco sistêmico, tá? Quando o meu conflito íntimo, todo mundo tem um ponto fraco, gente. Tipo assim, eu aceito tudo, eu consigo eu consigo relevar, eu consigo aguentar isso, mas ele tocou num ponto que tinha um contrato e isso daqui é inegociável. Para algumas pessoas é traição. Não, isso é negociável, já era. Para algumas pessoas é gritar, ofender. Para algumas pessoas vai ser o abandonar, o não priorizar, entendeu? E todo esse conflito íntimo que você tem vai estar ligado, foi causado na sua família de origem. Então, nenhum casal tem conflito a não ser por causa da sua família de origem, tá? É isso que a gente aprende na pós e é verdade. Todos os conflitos e brigas de casal está sendo ocasionado ou mantido pela família de origem de A e pela família de origem de B, por pendências não resolvidas, por repetições de padrões, por imposições de regra, tá? Então, o conflito está ali na família de origem. Quando você não sabe muito bem da sua história, não está com a sua bagagem limpa, você vem cheio de cacareco inútil da sua família e junto com os cacarecos inúteis do outro e quer impor os seus cacarecos na casa, e não dá certo. Acho que você entendeu a metáfora, não sei, né? Então, a família de origem é o principal foco. Quando a principal foco ali do meu conflito íntimo é atacado, relacionamento acabou. Eu aguento tudo, tem gente que aguenta traição. Não, traiu, beleza, a gente resolveu e tal, aconteceu, tal, beleza. Mas isso daqui eu não aguento. E cada um tem seu ponto fraco. Quando esse ponto é atacado, já era a relação, tá? Então, as diferenças de família de origem, quando não tem essa diferenciação, quando um dos cônjuges, ou até os dois, não está emancipado, livre, cortado as correntes e os laços com a sua família de origem, tá? Se você quiser, eu posso fazer uma live só sobre isso. Você tem que interagir comigo, tem que conversar, tá? O bagulho fica doido. O casal termina. E lembre que o casamento é uma escolha utilitária. Então eu caso, mesmo que inconscientemente, com uma expectativa daquela pessoa resolver meu problema, sarar a minha ferida. Agora, quando essa pessoa não sara, não resolve, eu me sinto enganado, lesado, e a enganação foi por você próprio, vamos dizer assim, e a expectativa não é correspondida, a relação também acaba, tá? A relação também acaba, certo? Então, a expectativa, a solução quebrada, não, a solução não vem, a expectativa quebra, a solução não vem, tá? Luta de poder também acaba o relacionamento. E quando rompe o conflito íntimo. Só que tudo isso que está acontecendo, gente, todos esses sinais que eu trouxe, é um sinal de que a relação não está legal. Mas para chegar nesse ponto, essa pessoa que tem essas disfunções, ou até você que mantém essas disfunções, está ligado com traumas não resolvidos,
com crenças disfuncionais, com distorções cognitivas, com questões da sua família não resolvidas, com problemas que você tem com seu pai ou com a sua mãe, e você transfere para sua esposa ou para o seu marido. Aí é a real questão de acabar a relação. Tá? Todos esses outros pontos que eu falei vão acontecendo por causa dessa sementinha que vai enraizando e vai causando esses outros problemas. Tá? E o relacionamento realmente só acaba, gente, quando quer acabar, quando você quer acabar. Porque por mais conflituoso, por mais danoso que seja, até teve traição, roubou dinheiro da família, não sei o que lá, mas realmente tem uma proposta de mudança, de abertura, de receber apoio e ajuda, esse relacionamento vai reconstruir, não acaba. Não, Mateus, depois que quebrou, tem essa crença, né? Não, depois que quebrou um vaso, depois que quebrou um negócio, pode até colar, mas vai ficar horrível, vai ficar aqueles cacos, nunca mais vai ser o mesmo. Eu trago uma outra leitura, que é possível. Tem uma técnica oriental, que eu não sei se é japonesa ou chinesa, que chama Kitsukuroi. Essa técnica consiste em pegar um vaso quebrado e eles restauram esse vaso, preenchendo as lacunas e as ranhuras que se quebraram com ouro, fazendo esse vaso virar único e aumentar ainda mais o seu valor. Então vamos trazer essa mentalidade para a relação. A relação pode, por N fatores, por falta de preparo, falta de inteligência emocional, falta de comunicação, falta de suporte, falta de não ter vergonha na cara e procurar ajuda, né? Fiquei com frescura, com um monte de crença e não vai procurar ajuda terapêutica. Então, meu filho, a vida é sua, o casamento é seu, você acaba, destrói ele e a vida dos seus filhos, da sua família, como você quiser. Não tem problema. Tá? Mas saiba que tinha caminho de solução para resolver. Não esperar chegar no estupim. Tem uma modalidade de terapia ideal para isso, que é a terapia de casal pré-nupcial. Ou seja, você pode procurar ajuda profissional antes de casar, que tem uma modalidade, a gente utiliza técnicas para justamente fazer essa preparação, tipo uma preparação de noivos, para ver se realmente é esse casamento, é isso que você realmente quer. E o foco principal é de autoconhecimento, identificar a história de cada um, os padrões de cada um, a tendência de cada um, para não casar enganado. Então, se prepare, construa. Hoje é muito mais acessível, busque conhecimento. E aí esse vaso, que vai ser é o casamento. Construiu, caiu todos os cacos. Mas se procura ajuda, uma terapia, alguma coisa assim, pode ser reconstruído e ficar ainda mais belo, mais bonito. Tem várias histórias de casais que teve traição, que teve lá estava todo esgualepado, chegou na beira da separação, mas procuraram ajuda e reconstruíram, e ainda ficou um casamento mais fortalecido, mais estruturado, mais bonito, mais funcional do que no início de tudo. Então isso é possível, depende de vocês, não é de você, é de vocês, porque é de duas pessoas, né? Tá fazendo sentido? O que você acha? Tenho facilidade de negociar, porém uma coisa que não abro mão, o marido sabe. Mas no geral tem que cuidar. Me trouxe problema com meu pai e me deu muito trabalho para resolver. Pois é. Faz sentido isso? Então, essas coisas acabam o relacionamento. Se isso daí que está sinal, apareceu todos os sintomas, o que eu te oriento? Procura ajuda. Fulano não quer procurar ajuda e mantém a mesma coisa, não tem nenhum ponto de melhora. Aí, de fato, fica uma sinuca de bico. Então, às vezes, tem que acabar para talvez dar uma brecha de voltar, ou então, às vezes, se acabar, acabou. Quando acabar um relacionamento e você tomar uma decisão consciente, às vezes você precisa de procurar ajuda terapêutica para tomar essa decisão, para fortalecer essa decisão. E a gente trabalha a tomar decisão, os prós e os contras, né? A gente vai trabalhando tudo isso para te fortalecer a tomar a decisão. Se realmente o problema não tem solução ou não, se realmente tem essa gravidade, essa intensidade toda que você está trazendo, tá? Mas procure ajuda antes. Mas se está todos esses sinais aqui, tem um conflito íntimo, a pessoa não tem diferenciação, não quer mudar e está te causando dano emocional, dano físico, dano financeiro, dano para terceiros, infelizmente essa relação já acabou e tem que acabar. Não faz sentido nenhum manter por nada essa relação. Então espero que tenha ficado claro os sinais para vocês e o real conflito íntimo, tudo isso, os sintomas que eu falei, né? Crítica, desprezo,
indiferença, falta de nutrição, sem agregar, sem apoio, desregulação emocional, falta de parceria e em rotas diferentes, falta de brilho nos olhos, sem alegria, sem admiração, sem troca de experiência, muita negatividade, falta de desejo, mágoas e ressentimento não elaborados, falta de práticas concretas e funcionais logísticas no dia a dia, falta a vontade de abraçar, de beijo, falta de carinho, falta de diálogo e comunicação, falta de verbalização, falta de respeito, acabar a confiança, infidelidade ou traição, agressividade, engolir demais, incompatibilidade, divisão do futuro, mentira, omissão, valores equivocados, certo? Expectativas não correspondidas. Tudo isso está ligado a baixa diferenciação, pendências com a família de origem, tá? Ou quando toca realmente, começa a tocar no conflito íntimo da pessoa. O foco central é esse, tá? O foco central é esse. Então, se você está sentindo tudo isso daí sobrecarregada na relação e não tem solução de melhora, não tem porque você manter. Não fique nessa expectativa, Não, mas vai mudar. Não, mas vai acontecer tal como se alguma coisa fosse acontecer e mudar o indivíduo. Se o indivíduo não dá ideia ou menção prática de melhora, de mudar, de abertura, de ajuda e tal, gente, indivíduo ou indivídua, Tchau. Tá? Tchau. Então é isso. Essa live a gente falou sobre sinais de um relacionamento deve acabar. E para encerrar um relacionamento, gente, não dá perdido e some não. Segue, tem uma estrutura. Para encerrar um relacionamento, você tem que validar tudo que aconteceu. Você tem que ver o que o outro fez você construir. Por mais canalha que a fulana ou fulano tenha sido, ele te deixa algum aprendizado. Então o que você carrega de aprendizado? O que você é grato porque alguma coisa de boa ele fez? Nenhum relacionamento, por mais horrível que seja, foi absolutamente ruim. Então você tem que validar isso. Não sai cuspindo no prato que comeu. Valida, perceber que não deu mais, não dá para continuar e amém. E outra, não vai ser terminar e seguir tua vida nunca é uma decisão fácil. Mesmo que seja de namoro, mas principalmente casamento, principalmente quando envolve filhos, mas às vezes é o necessário. Então, para quem talvez não consiga assistir essa live ou quer passar essa live para outras pessoas, vai ficar disponível aqui 24 horas. E qualquer dúvida, Mateus, me fala um pouco mais lá daquilo que você pontuou, que eu não entendi, não ficou tão claro. Traz tal outro tema de relacionamento. Me manda mensagem no direct que a gente conversa, tá? E se você quiser saber mais sobre relacionamento, entra no meu YouTube, Oficina de Casal Mateus Morari, e assista os vídeos lá. É fácil ser maratona. Beleza? Ok, e quando terminar, gente, termine dessa maneira que eu falei, honrando, respeitando e verbalmente, tá? Não gosto muito de terminar por mensagem, não. Acho feio. A não ser que seja uma situação que não tem como, Aí eu entendo. Mas então é isso. Alguma dúvida, algum comentário, alguma observação? Essa live eu fiz um apanhado geral. Se você quiser saber mais específico, Mateus, o que é conflito íntimo? Mateus, o que é diferenciação? Mateus, como assim? A família de origem interfere no quê? Tá? Mateus, como resolver as pendências? Mateus, como prevenir para começar uma relação saudável? Certo? Ou qualquer outro ponto que eu trouxe aqui, que não deu para aprofundar, você fala aqui o que você quer saber. Tá? Então me dá um feedback aí, como tá as coisas, o que você achou antes de eu me despedir de você. Se você não assistiu toda a live e achou interessante, volta lá e assiste de novo, tá bom? Para você estar por dentro.
talvez essa live não é para você terminar o relacionamento, talvez essa live seja para salvar e melhorar o seu relacionamento. Se você assistiu agora, mas tem parceiro, parceira, casado, esposo, marido, junta com essa pessoa, igual, vamos assistir essa live, vamos mapear, opa, será que a gente está com esses sinais? E aí não é para ficar jogando na cara, não, mas isso é você que para o relacionamento para dar certo. Tem outra coisa importante também, tem esse relacionamento de adulto. Se não for relacionamento de adulto, se for duas crianças, não era nem para você estar junto. Seja adulto, pelo amor de Deus, tá? E adulto pontua, resolve, acolhe, reconhece erro, se responsabiliza, não fica jogando na cara e foca na solução do problema. Se você não tem estrutura para fazer isso, você não tem estrutura para estar no relacionamento. Relacionamento não é curtição, tô ali com o outro enquanto for bacana, enquanto der para usar, enquanto tiver sexo, enquanto tiver pegação, enquanto tiver questão social, financeira, sei lá o que. Isso aí não é relacionamento, isso aí não, tá? Isso aí qualquer criança, adolescente faz, tá bom? Então senta e conversa, fala, ó, então a gente pontuou que realmente a gente está num estado vermelho, cartão vermelho pra gente. O que a gente vai fazer? A gente consegue resolver sozinho ou precisa de ajuda? Ah, mas a gente não tem dinheiro para pagar a terapia. Entendo. Terapia é o melhor caminho, nada vai substituir a terapia. Nada. Ah, você fala porque você é terapeuta. Não, estou falando a verdade. Eu não sou um cara de falar lero e mentira aqui. Se você me acompanha na live e me conhece, você sabe. Então, eu sempre falo o quê? Então vai pesquisar. Vai ver vídeos de terapeutas, vai ver vídeos sobre relacionamento, vai ver técnicas. Hoje a internet está aí para te ajudar. Para de usar a internet também como fator de distanciamento e de malefício para sua relação. Ok? Então, alguma pergunta? Algum feedback? Algum agradecimento? Alguém que vai assistir a live de novo? Ou voltar a assistir do começo? Fale para mim. Tranquilo, cara, é só voltar lá e ver. E, gente, eu tô meio atrasado para atualizar as lives, né? Eu acho que eu tô mais de um mês de live lá de não atualizar na playlist. Me perdoem. Me perdoem. Eu tenho que fazer umas adaptações ali e eu não consegui fazer ainda, tá? Mas aproveitem essa live aqui. 24 horas já vai estar no perfil. Às vezes eu acabo não conseguindo tirar em 24 horas, fica um tempo a mais, vocês aproveitem, né? E vão me dando sugestões, tá? De tema de live, assim vai. Mandem no meu direct, conversem comigo, que eu estou à disposição. Beleza? Então é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom relacionamento para vocês. Relacionamento não é uma coisa fácil, tá? Tem que ter dedicação, tem que ter estudo. Sim, gente, você vai estudar antes de casar e durante o casamento, tá bom? Gostei muito da live, muito esclarecedora. Procurarei acertar alguns pontos. Ótimo. Fico muito contente com essa palavra, tá? Então a gente se vê terça-feira que vem. Vou fazer uma outra votação para a escolha do tema da live e a gente se vê. Qualquer coisa, estou à disposição. Me manda direct, me manda WhatsApp. Eu converso contigo, tá bom? Então boa noite, fiquem com Deus. Bom serviço para vocês. Bom relacionamento. E até mais. Tchau, tchau.